Olá, boa noite. Você que nos assiste aí através do Facebook, seja bem-vindo ao culto dessa noite. Que bom que você está aí nos assistindo. A mensagem dessa noite tem o título A Visão Transformadora. E convido você para juntos nós adorarmos o nosso Deus com a música Ao Olhar para a Cruz do CD Adoradores. Vamos juntos louvar o nosso Senhor, o nosso Deus que merece a nossa adoração nessa noite. Sejam bem-vindos. Andei tão cego, sem rumo certo, buscando a paz e descanso. Eu procurei por tantos meios justificar meus erros, mas ao clamar, meus olhos abri, e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. E ao ver tua glória naquele dia, me alegrarei em gratidão. Tocarei as marcas de vitórias. Vencido é o pecado. Perante ti me prostrarei, e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. A graça de Cristo que nos alcançou um dia. Ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor. E ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. Amém? A graça de Cristo que me alcança e alcança você. Convido você para fechar os seus olhos e vamos ter uma palavra de oração com o nosso Deus. Pai querido que estás nos céus, obrigado pelo privilégio que temos de estar na tua casa nesse momento. Que a tua graça, Senhor, que um dia nos alcançou,
possa alcançar cada ser, cada adorador que nessa noite está ouvindo a Tua palavra. Te peço também em especial pelo pastor, que ao abrir a Tua palavra, a Bíblia, que Senhor, os corações que nesse momento estão aflitos, que possa receber a Tua palavra como um alento, como Senhor, a esperança nessa noite. Fique conosco, ó Pai, perdoa os nossos pecados, nós o pedimos essas bênçãos, em nome de Cristo, amém. Amém, Senhor. Ok, boa noite, tudo bem com você? Espero que você esteja bem, apesar das circunstâncias ao seu redor. É muito bom estar aqui com vocês mais uma vez, por meio da internet. O Espírito Santo pode e Ele quer falar ao seu coração mais uma vez esta noite. Ele quer nos usar mais uma vez nesta noite, para que este Evangelho possa transformar a sua vida. O tema desta noite, como você já viu nos posts, é a visão transformadora. Amigos, nós estamos passando por dias difíceis. Como pastor, eu não posso estar visitando a nossa membresia, mas faço contatos com eles constantemente por meio das redes sociais. E alguns têm nos enviado mensagens dizendo: olha, pastor, as coisas não estão fáceis. É uma crise política no mundo inteiro e no nosso Brasil não é diferente. Os nossos líderes políticos estão divididos. Existe uma crise, além da crise política, uma crise religiosa. Com esta quarentena, pastor, muitas pessoas que não estão indo à igreja estão enfraquecendo na fé, muitos não estão mais acreditando em Deus. Enfim, é uma série de coisas que está destruindo a nossa felicidade. Muitos, dizem eles, até mesmo os cristãos, não tem mais uma perspectiva de vida positiva. O mundo está indo de mal a pior. Anteontem recebi algumas mensagens de algumas ovelhas aqui do nosso distrito que foram contaminadas, que infelizmente contraíram, o Covid-19. Graças a Deus que essas pessoas, elas são pessoas que estão fora da área de risco e também os sintomas são fracos, graças a Deus por isso. Mas enfim, nós estamos vivendo dias difíceis. É preciso, neste momento, nós tirarmos os nossos olhos apenas aqui deste mundo. Precisamos olhar numa outra direção. Precisamos ter uma nova concepção de vida. Não somente aqueles que ainda não conhecem a Deus, mas também aqueles que há algum tempo já têm tido uma experiência com esse Deus. É hora de nós aprofundarmos a nossa caminhada com Cristo. Mas antes de nós entrarmos na leitura bíblica esta noite, eu quero orar com você, aí mesmo onde você está. Feche os seus olhos e juntos, então, oremos ao nosso Deus. Pai de amor, muito obrigado por nos conceder o privilégio de estarmos juntos aqui, onde iremos abrir a Tua palavra e com certeza, mais uma vez, seremos animados por ela, onde com certeza a nossa fé será reavivada, onde nós seremos fortalecidos, ó Deus, pelas palavras, pelo estudo que nós vamos fazer esta noite. Em nome de Jesus Cristo, amém. Bom, eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia. Eu acho que você tem uma Bíblia em casa, mas se você não estiver em casa, estiver em outro lugar, talvez você tenha a Bíblia no seu celular. Abra no livro de Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo 6. Nós vamos aprender com o profeta
Isaías nesta noite, como aprofundarmos essa nossa caminhada com Deus. E para aqueles que ainda não estão caminhando com Deus, para aqueles que as perspectivas são negativas, para aqueles que têm uma concepção de mundo que neste momento não é favorável para continuar vivendo, venha comigo nesta noite, neste estudo. Deixe Deus falar com você e te transformar por esta nova visão. Como dizem os estudiosos, mude a sua cosmovisão através do estudo que você vai ter esta noite. Amém? Então vem aqui comigo, Isaías, capítulo 6. O profeta Isaías diz assim, a partir do verso 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voava, diz o profeta messiânico. Verso 3, e clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Verso 6. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que esta brasa tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e o teu pecado perdoado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Eu respondi, eis-me aqui, envia-me a mim. Então ele disse, vá e diga a este povo, ouçam, mas sem entender, vejam, mas sem perceber, torne insensível o coração deste povo, endureça-lhes os ouvidos e feche os olhos deles, para que não venham ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração e se convertam e sejam curados. Então eu perguntei, até quando, Senhor? Ele respondeu, até que as cidades estejam em ruínas e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores e a terra esteja em ruínas e devastada. E o Senhor afaste dela o povo, e no meio da terra sejam muitos os lugares abandonados. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída com o terebinto e como o carvalho, dos quais depois de derrubados ainda fica o toco. Assim a santa semente será o seu toco. Isso mesmo, você acabou de fazer uma das mais belas, lindas passagens da Bíblia. Uma das mais animadoras passagens da Bíblia. Eu disse para você no início desta mensagem que o contexto em que nós estamos vivendo nos dias atuais não é nem um pouco animador. Se você vai para o contexto político, eu creio que nós estamos vivendo a maior crise política do país. Se você vai para o contexto religioso, eu creio que muitas pessoas que um dia estiveram no nosso meio, talvez não voltem mais a congregar. Que Deus tenha misericórdia e que não se cumpra, é só uma hipótese. Se você vai para o contexto da saúde, nós estamos vivendo uma das maiores pandemias que este mundo já viu. Milhares de vidas já foram ceifadas. Enfim, o contexto climático também não é bom. O contexto moral também não é bom. O contexto educacional também não é bom. Amados, Isaías, o profeta messiânico que acabou de
que deixou para nós este legado escriturístico e inspirado, também estava vivendo em seus dias, em termos globais, os mesmos contextos, ou o mesmo contexto que nós estamos vivendo em nossos dias. O profeta Isaías estava desanimado. O profeta Isaías havia perdido o seu rei, o rei Uzias, o trono da sua nação. Mas este trono de Deus, ele é para sempre, ele é eterno. Um dia, o próprio Deus, falando deste trono, disse assim: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Mas há algo mais interessante nesta passagem. Isaías diz que viu Deus no seu trono. Quem foi esta pessoa da divindade ou da trindade que ele viu no seu trono? No livro de João, num dos evangelhos do Novo Testamento, capítulo 12, no verso 41, falando desta passagem, João, descrevendo este episódio de Isaías, ele diz assim, no verso 41, Isaías disse isso porque viu a glória dele e falou a respeito dele. Então, se você pega nos versos anteriores, no capítulo 12, no verso 36, a Bíblia diz assim, ó, foi Jesus falando: enquanto vocês têm a luz, creiam na luz, para que se tornem filhos da luz. Depois de dizer isso, Jesus foi embora e ocultou-se deles. Depois é que vem o verso 41 que diz: Isaías disse isso porque viu a glória dele e falou a respeito dele. Então, quem foi a pessoa que Isaías viu sentado no alto e sublime trono? Isaías viu o próprio Senhor Jesus Cristo entronizado entre os serafins, sendo adorado pelos os serafins. E falando de Jesus Cristo, o próprio Deus, no livro de Hebreus, disse assim: o teu trono, ó Deus, subsiste todo sempre. Amados, este mundo está indo de mal a pior e vai continuar assim. Em breve os tronos e os reinos deste mundo irão cair. Parece que a coisa está descontrolada lá em Brasília, na sede do governo federal. Parece que a coisa está descontrolada na Casa Branca, na sede do governo norte-americano, a principal nação deste mundo. Parece que este mundo está como um trem descarrilhado, que em algum momento vai se chocar com algum paredão e todos irão perecer. Mas a passagem bíblica desta noite é animadora. A passagem bíblica desta noite diz o seguinte: Deus está no seu trono. Deus está no governo deste mundo. Deus está no governo de todo o universo. Deus tem o controle de todas as coisas. Amém? Foi isso que Isaías viu. Deus no seu trono. Ele estava desanimado, mas olhou para o alto e viu o trono de Deus e a glória dele. Nesta noite, este mesmo Deus convida você para olhar para o alto. Nesta noite, Deus convida para você a mudar de concepção. Nesta noite, Deus convida você a ter uma outra perspectiva de vida. Ainda que não possamos colocar a nossa esperança neste mundo, ainda que não possamos colocar a nossa esperança nos governantes e nos líderes políticos e religiosos deste mundo, nós podemos volver os nossos olhos para o alto e contemplar Deus no seu trono e colocar toda a nossa fé, toda a nossa confiança, toda a nossa esperança nesse Deus, amém? Isso chama-se contemplação. Isaías viu Deus no seu trono e a glória dele. E é esta visão que faz toda a diferença. Se você ficar apenas olhando as redes sociais, o Facebook, o Instagram, se você ficar apenas olhando os canais de televisão, principalmente a Rede Globo e outras mais aí, se você ficar apenas com as notícias que circulam num sentido horizontal, apenas
notícias humanas, você vai perecer com este mundo, e se você está desanimado, mais desanimado ainda você vai ficar. Mas Deus te convida esta noite a erguer a sua cabeça. Quando Davi estava passando por dificuldades, ele erguia a cabeça, e ele mesmo deixou escrito: eleva os meus olhos para o alto, de onde virá o meu socorro? O nosso socorro vem de cima, o nosso socorro vem do céu, de um Deus que está no trono do universo, de um Deus que controla todas as coisas, de um Deus que não permite nem mesmo que uma folha sequer caia sem que Ele autorize. Amigo, amiga, irmão que está do outro lado da tela, fique tranquilo, não se desespere, não olhe para o futuro de maneira negativa. Deus está no trono, Deus está no controle de todas as coisas, amém? Mas há algo mais que podemos aprender com a experiência de Isaías nesta noite. Alguns dizem que Isaías, aqui no capítulo 6, recebeu o seu chamado. Outros dizem que não, outros estudiosos. Outros dizem que no capítulo 6, Isaías apenas aprofundou a sua caminhada com Deus. E o contexto desse aprofundamento da sua caminhada foi um contexto de crise em todos os aspectos. Por que não aproveitarmos as circunstâncias difíceis que nós estamos vivendo e fincarmos o mais fundo possível as raízes, ou a raiz da nossa fé? Por que não fincarmos de uma vez por todas o mais fundo que pudermos a raiz ou as raízes da nossa fé? Deus nos chama nestes momentos difíceis, num contexto negativo, para termos uma experiência com Ele como nós nunca tivemos antes. E a menos que isso aconteça, nós seremos vencidos pelas circunstâncias negativas ao nosso redor. Ao menos que aprofundemos mais e mais a nossa caminhada com Deus, nós seremos vencidos pela a frieza espiritual que está contaminando este mundo. Deus chamou Isaías para ter uma experiência diferenciada com Ele no momento crítico da sua existência. Deus nesta noite te chama para ter uma experiência com Ele diferenciada. É hora de nós aprendermos que a nossa experiência com Deus não pode depender apenas de uma estrutura física. É hora de aprendermos a caminharmos sozinhos. É hora de deixarmos a dependência do pastor ou da igreja ou de qualquer outro líder religioso e seguir o Cordeiro de perto, o mais perto possível. É hora de termos uma experiência com Jesus Cristo como nunca vista antes na história da nossa existência. Isaías viu esse Deus. Isaías aprofundou a sua caminhada com Ele. Ele viu o próprio Jesus. Mas além disso, ao olhar para Deus, Isaías viu outra coisa. A Bíblia diz no capítulo 6, aí agora do verso 5 em diante, Isaías teve uma reação um tanto interessante para nós. No verso 5 diz: então disse eu, ai de mim, estou perdido. Quando Isaías viu esse Deus, quando Isaías viu esse Deus e a sua santidade, e os serafins, que tinham 6 asas, aliás, que têm 6 asas, esta é uma classe de anjos que assiste diante de Deus, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 estes seres celestiais voavam e cantavam: santo, santo, santo é o nosso Deus, santo. Quando Isaías contemplou este Deus na sua santidade, ele agora teve uma introspecção. Sabe o que é isso? Seu pensamento voltou para si mesmo. Os olhos da sua inteligência olhou para dentro do seu ser. Isaías agora começou a ser examinado por si mesmo. Isaías olhou
para dentro da sua alma, para dentro da sua pessoa e disse: ai de mim, estou perdido. Porque ele viu esse Deus na sua santidade. Que coisa maravilhosa. A Bíblia diz que através da história, outros homens também tiveram essa experiência. Abraão disse: ó Senhor, quem sou eu? Não passo de pó e cinza. Quando ele quis interceder por Sodoma. Paulo, olhando para esse Deus, quando ele teve um encontro com Jesus Cristo, ele disse: eu sou o pior dos pecadores. Jó, depois de discutir por muito tempo com esse Deus, disse: eu apenas ouvia falar de ti, mas agora te vejo. E ele conclui: e por isso me abomino. É impossível alguém se deparar com a santidade de Deus e ainda rogar para si algum mérito. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, porque Ele nos convida a fazer isto, melhor nós teremos a capacidade de ver a nós mesmos. E quando Isaías viu a santidade de Deus, ele também conseguiu ver a sua pecaminosidade. Ele quis morrer. Ele disse: estou perdido. E esta é a verdade em relação a todo ser humano que um dia nasceu e viveu nessa terra, e que um dia ainda vai nascer e viver nessa terra. Todos nós estamos perdidos sem Jesus Cristo. Todos nós, diz a Bíblia, pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Um dia Deus fez Adão e Eva, mas eles pecaram, e a luz celestial que os cobria desapareceu. E desde então nós ficamos despidos. E o que é pior, não temos nada de bom, não temos nada de bonito para que as pessoas ou o universo expectante veja. Somos pó e cinza, somos abomináveis, estamos perdidos. Esta é a reação de todo homem ou mulher que se aproxima de Deus. Há algumas pessoas por aí que se dizem mais santas que as outras. Outro dia eu estava andando pelas ruas da cidade, encontrei um amigo que abandonou a fé, e ele virou para mim, eu baixei o vidro do carro e disse: tudo bem, amigo? E ele virou para mim e disse: tudo bem. Você já pecou hoje, pastor? E antes que eu desse para ele as respostas, ele disse: hoje eu ainda não pequei. Esse é um movimento chamado perfeccionistas, ou perfeccionista. Pessoas que acham que já estão vivendo a atmosfera, ou melhor, pessoas que acham que já estão vivendo o céu aqui na terra em termos de natureza. Isaías teve uma concepção diferente da sua pessoa. Ao olhar para Deus na sua santidade e ao volver para si, naquele momento ele se sentiu perdido. E é verdade, ele estava perdido. Mas não para aí. Em meio ao desespero, em meio às circunstâncias difíceis, e quando nós olhamos para dentro de nós mesmos e nos enxergamos como realmente somos, Deus não nos abandona. A Bíblia diz que naquele instante de desespero, naquele instante de perdição, naquele sentimento horrível que Isaías estava sentindo, um serafim veio voando com uma brasa viva e tocou nos lábios do profeta Isaías. E eu gosto desta passagem, ela é bastante animadora. Ele veio voando, então um dos serafins, verso 6, veio para mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma pinça, e com a brasa tocou a minha boca, e disse: a sua iniquidade foi tirada, e o seu pecado perdoado. Se fosse nos dias do Antigo Testamento, essa brasa teria sido tirada do altar de sacrifício, onde parte dos sacrifícios ficavam queimando, ou ela teria sido tirada do altar de incenso que ficava de frente para a arca onde estavam guardados os 10 mandamentos, a arca da aliança. Com esta passagem
bíblica. Deus está falando para nós que nós não precisamos viver com este sentimento horrível para sempre. Por mais que sejamos pecadores, Ele está dizendo, assim como foi feito com Isaías, eu posso fazer com você também. Assim como o pecado de Isaías foi tirado, assim como Isaías foi purificado, eu também posso te purificar. E o altar no Antigo Testamento é um símbolo da cruz, onde o nosso Senhor Jesus foi crucificado. Ali o cordeiro era morto e esquartejado. Aquele altar é um símbolo da cruz, onde um dia Jesus viria e daria a sua vida para o profeta Isaías, e daria a sua vida pelo profeta Isaías, onde um dia Jesus viria a este mundo e derramaria o seu sangue. Isso mesmo, queridos, aquela brasa aponta para o sacrifício. Foi por causa do que Jesus fez na cruz que os nossos pecados foram perdoados. Foi por causa daquilo que Jesus fez na cruz que todos os dias o Santo Espírito nos limpa e nos lava de todo o pecado. Está você se sentindo o pior dos pecadores nesta noite? Necessita você do perdão de Deus nesta noite? Está você olhando para um lado e outro neste mundo e não está encontrando paz de espírito? Olhe para a cruz, como nós acabamos de cantar. Olhe para cima, lá na cruz, de braços abertos, suspenso entre o céu e a terra. Jesus Cristo morreu para um dia nos levar da terra para o céu. Maravilhoso. Ao profeta Isaías foi antecipado aquilo que Jesus fez na cruz. Cristo perdoou os pecados do profeta Isaías. Antecipou a ele a graça que nos é concedida na cruz do Calvário, que nos foi concedida na cruz do Calvário há 2000 anos. Amigo, não podemos chegar para Deus e dizer a Ele que nós somos melhores do que outros, de que nós já alcançamos um grau de espiritualidade mais alto do que qualquer outra pessoa. É essa graça que nos alcança, é essa misericórdia que nos concede a vida. A graça de Deus se renova todas as manhãs, e é por isso que nós não somos consumidos, diz a Bíblia. Isaías viu Deus no seu trono, tão logo conseguiu enxergar a realidade da sua vida em todos os seus aspectos. Mas não para aí. A Bíblia diz que Isaías viu outra coisa. Isaías teve uma visão. Viu a necessidade. Qual a necessidade? Sabe, amigos, nós estamos vivendo num tempo de decadência moral, em que o ser humano, em todas as suas esferas, está se decaindo. E outro dia eu estava assistindo uma reportagem onde alguém perguntou para uma outra pessoa: qual a diferença entre as pessoas que estão lá nas favelas, matando, traficando e fazendo tudo de ruim? Qual a diferença entre eles e aqueles que estão lá no nosso Senado, entre aqueles que estão lá na Câmara dos Deputados e em outros setores administrativos do nosso país e ao redor do mundo? E alguém antecipou e disse: a diferença é que aqueles que estão nas favelas não têm a oportunidade de receber uma educação à altura. Por isso, por serem desinformados, são facilmente levados para o mundo do crime. E assim vive uma vida longe de Deus. E então veio uma outra resposta: a diferença é nenhuma. Pelo contrário, não é a educação que vai nos elevar
acima daquilo que muitos de nós somos hoje. Não é o estudar muito ou pouco que vai fazer de você um ser humano bom ou ruim. Em outras palavras, as pessoas são ruins por natureza. A educação não tem poder de transformar a vida de ninguém, esta é a verdade. Sinto muito em dizer isso para os acadêmicos, para aqueles que são doutores em alguma ciência humana, ou em qualquer outra coisa. Não existe poder nas ciências humanas para transformar as vidas. Somente contemplando, somente olhando para o Deus do céu, somente olhando para a cruz, seremos transformados. Por isso, quando Isaías viu Deus e viu a si mesmo, ele também viu a necessidade de pregar o Evangelho. E Deus, então, na pessoa do seu Filho e na própria pessoa do Espírito Santo, disse: a quem ou quem enviaremos? Isaías, de pronto diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías viu a necessidade, Isaías viu que a solução para o mundo de seu tempo era a pregação do Evangelho. Amigo ou amigos, a única solução para este mundo caótico é o Evangelho ser pregado. O apóstolo Paulo, no livro de Romanos, capítulo 1, verso 16, ele disse: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para todo aquele que nele crê, tanto para o grego, quanto para o judeu, quanto para o romano. O Evangelho é a solução para este mundo. O que Cristo fez na cruz é a solução para este mundo. E quando eu falo de Evangelho, não se resume somente aquilo que aconteceu na cruz, mas abrange toda a história deste Cristo, quando aqui ele veio. O Evangelho, eu posso dizer em poucas palavras, é Jesus Cristo vindo aqui neste mundo, nascendo pobre numa manjedoura. O Evangelho é Cristo andando pelas ruas empoeiradas de Jerusalém. O Evangelho é Jesus tocando os leprosos e curando-os. O Evangelho é Jesus restaurando a vida, a vista aos cegos. Mas não somente no aspecto físico, mas também no aspecto espiritual. Ele quer abrir os seus olhos nesta noite para que você enxergue a realidade deste mundo e entenda que Ele é a solução. O Evangelho é Jesus sendo preso e condenado injustamente, porque era eu e você que deveríamos ser condenados. O Evangelho é Jesus morrendo na cruz e sendo tirado de lá por José de Arimateia, Nicodemos e João. O Evangelho é Jesus sendo sepultado, sendo colocado num túmulo de um homem rico, José de Arimateia. O Evangelho é um anjo vindo das cortes celestiais, com todo o poder e glória, e chamando Jesus do túmulo. O Evangelho é Jesus ressuscitando e bradando: eu sou a ressurreição e a vida. O Evangelho é Jesus subindo aos céus e dizendo: virei outra vez, virei outra vez. Isto é o Evangelho. Queridos, o Evangelho é tudo que o nosso Deus fez e continua fazendo por nós, e vai culminar com a sua vinda nas nuvens do céu, com poder e grande glória, para solucionar todos os nossos problemas. Por mais que este mundo seja sem esperança de um ponto de vista humano, existe esperança de um ponto de vista divino. Existe solução de um ponto de vista de Deus. Basta você olhar para o alto, basta você mudar de concepção, e então você terá novas perspectivas de vida. Eu sonho com um novo céu e uma nova terra, mas não é fácil. Prego, propago isso de todas as formas que eu posso. Isaías, quando viu a necessidade, Deus disse: então vai, pregue, fale. Mas vendo, eles não vão enxergar.
ouvindo, eles não vão entender, porque eu endureci o coração dessas pessoas. Não porque Deus predestine as pessoas. Deus não faz isso. Mas Deus sabia que na medida que Isaías saísse para pregar, desde a primeira vez que as pessoas rejeitassem a sua pregação, daí em diante, seria mais difícil alcançá-las numa segunda vez, seria mais difícil alcançá-las numa terceira vez, e sucessivamente, na medida que a comunidade daquela época rejeitasse o evangelho de Cristo, mais preso pelas cadeias do pecado e perdidos na escuridão das trevas, eles estariam. Mas o texto termina dizendo que ficaria um toco, as raízes, e que daquele toco iria brotar remanescente. Isaías, já de antemão, ficou sabendo que não seria fácil a sua obra, não seria fácil pregar para quem iria rejeitar. Mas Deus disse: um dia você vai ver o fruto, o resultado da sua pregação, Isaías. Vai e dize às pessoas, e dize-as. Hoje, nós estamos vivendo no momento em que as pessoas são céticas em relação a Deus. Hoje nós estamos vivendo, mesmo aquelas que estão dentro das igrejas, hoje nós estamos vivendo uma mornidão espiritual como nunca houve. Mas mesmo diante de todos esses obstáculos, mesmo diante de um contexto desanimador, o mesmo Deus fala conosco: vá e pregue. Deus disse: quem enviaremos? Isaías disse: envia-me a mim. Tudo isso porque, em primeiro lugar, Isaías teve uma visão de Deus. Tão logo ele teve uma visão de si mesmo. Nós precisamos ter uma melhor visão deste Deus. Precisamos todos os dias de nossas vidas olharmos para o alto, olharmos para Deus, olharmos para a cruz. Só então iremos realmente detectar aquilo que somos. Só então iremos ver a necessidade. Apesar de que o povo dos dias de Isaías não podiam ver, apesar de que muitas pessoas em nossos dias são ateus, apesar de que muitos resistem a este evangelho, a Bíblia diz que um dia nós iremos colher os frutos de tudo aquilo que nós estamos fazendo, do evangelho que está sendo pregado esta noite. Um dia Jesus vai voltar e nós vamos para um lugar que se chama céu, que se chama uma nova terra. Amados, a profecia de Isaías está quase encontrando o seu cumprimento completo. Quem vos fala esta noite é fruto da pregação de Isaías. Isaías pregou que Jesus viria da descendência de Davi, que ele viria da tribo de Judá, e que muitos através dos anos aceitariam Jesus como seu Salvador. Quem vos fala nesta noite é um destes. Aqueles que estão aqui ao nosso redor são também pessoas que já aceitaram Jesus em suas vidas. Você já aceitou Jesus na sua vida? Você já foi batizado? Você está nas mãos deste Deus? Você tem olhado para Ele? O mesmo Isaías, falando de Jesus Cristo, registrando as palavras de Jesus, disse: olhai para o alto e sejam salvos todos os recantos da terra. Tire os olhos da tela apenas do celular ou da TV e olhe para o alto, olhe para Deus, olhe para Jesus. Jesus Cristo está voltando a este mundo. Que Deus te abençoe, que Ele te guarde, que você possa olhar sempre para Ele, que você possa olhar sempre para a cruz, que você possa se ver sempre um pecador perdido por si mesmo, mas que você possa se sentir sempre salvo, aceitando aquilo que Jesus fez na cruz por você. Que você possa também ser um instrumento e sair por aí pregando este evangelho, mesmo que você aparentemente não seja bem sucedido, mas que você possa crer também que em breve este Jesus voltará a este mundo como consequência do evangelho que será pregado por todo mundo.
Ele mesmo disse para os discípulos: ide por todo mundo e pregai o evangelho em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Feche os seus olhos e ore comigo. Pai de amor, muito obrigado, Senhor, porque nesta noite, mais uma vez, o Senhor tem falado aos nossos corações. Muito obrigado, porque nesta noite, olhando para Jesus, olhando para o alto, pela fé, podemos ver um Deus que está assentado no seu trono e que tem todas as coisas sob controle. Também podemos ver um Deus que nos ama tanto, que enviou o seu Filho a este mundo para que na cruz pudesse morrer em nosso lugar, para que desta forma pudesse nos perdoar e nos purificar de todos os pecados. Olhando para o alto, Senhor, podemos também, pela fé, contemplar um Cristo que em breve voltará a este mundo, quando este evangelho for pregado, para testemunho de todas as nações. E então virá o fim. Permita, Deus, que nós tenhamos a mesma atitude que Isaías teve naquele dia. Envia-nos por meio da internet, por meio das redes sociais. Envia-nos caminhando pelas ruas dessa cidade e por qualquer outro lugar onde estiver vivendo um filho teu nesta noite, para que possamos pregar, para que possamos falar, para que possamos dizer a este mundo em um alto e bom som que Jesus Cristo está voltando, ainda que não sejamos bem recebidos, mas que possamos ir, porque vai e dizem, ou dize-lhes, é a tua ordem. Em nome de Jesus Cristo, amém. 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 Por hoje é só, mas no sábado pela manhã, a partir das 10, nós estaremos juntos novamente. Até lá, e que Deus te guarde. Amém?